Oi, Audi. Vê aí se o som tá legal. Audi? Oi, Audi. Tá me ouvindo, querida? Tá me ouvindo? Oi. Tá me ouvindo bem? Você tá ouvindo minha voz? Opa. A imagem tá boa, o som também? Graças a Deus. Então tá tudo certo, né? Daqui a pouco o pessoal começa a chegar. Faltam 5 minutinhos. Já podemos ficar ao vivo, né? Pode ser? Boa tarde, Jailson. Seja bem-vindo. Tá me ouvindo bem, Jailson? A imagem tá boa também? Boa tarde, Jailson. Oi, Simone, boa tarde, seja bem-vinda, querida. Ótimo, obrigada, Jailson. Boa tarde, queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez para mais um trabalho junto ao Movimento Espírita Pernambucano, especificamente o pessoal de Moreno, do Centro Espírita 9 de Outubro, que tão gentilmente me convidou para estarmos aqui, né, de volta para a gente conversar mais sobre o Espiritismo, sobre Jesus, nosso guia, nosso modelo. Então, para a gente começar o nosso trabalho, para a gente já ir se harmonizando, obrigada, Aldenura. Faz falta, né? Para a gente ir se familiarizando com o tema de hoje, que depois eu vou falar o tema para vocês. Acredito que vocês também já saibam. Aqueles que seguem o Seno, né, pelo Instagram, sabem qual o tema,
de hoje, mas depois a gente conversa mais especificamente. Mas eu gostaria de, antes de a gente começar o trabalho propriamente dito, propor a vocês a leitura da mensagem número 86, Saibamos Confiar, que está aqui nessa obra, Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, nós vamos, dar início aqui. Deixa eu só arrumar um pouquinho aqui a tela, focar melhor a câmera, Bom, obrigada, Jailson. Vamos lá. A mensagem é: saibamos confiar. E Jesus disse o seguinte: não andeis, pois, inquietos. Está escrito isso em Mateus, no capítulo 6, no verso 31. E Emmanuel começa dizendo o seguinte: Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade. O mestre, que preconizou a oração e a vigilância, não aconselharia a despreocupação do discípulo ante o acervo do serviço a fazer. Hoje o nosso tema vai falar sobre a responsabilidade do trabalhador ou do voluntário espírita na casa espírita, Como ele deve se comportar, como ele deve, digamos assim, realizar suas tarefas dentro da sua instituição religiosa. Então, aqui, Emmanuel já fala sobre a questão da responsabilidade. Pode apenas combater ao pessimismo crônico. Claro, desculpem, eu vou ler novamente. Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade. O mestre, que preconizou a oração e a vigilância, não aconselharia a despreocupação do discípulo ante o acervo do serviço a fazer. Pede apenas combate ao pessimismo crônico. Claro que nos achamos a pleno trabalho na lavoura do Senhor, dentro da ordem natural que nos rege a própria ascensão. Ainda nos defrontaremos inúmeras vezes com pântanos e desertos, espinheiros e animais daninhos. Urge, porém, renovar atitudes mentais na obra a que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Em todos os lugares há derrotistas intransigentes. Sentem-se nas trevas, ainda mesmo quando o sol fulgura no zênite, no céu. Sentem-se nas trevas, Então, enxergam a baixeza nas criaturas mais dignas. A maledicência, impera. Marcham atormentados por desconfianças atrozes. E por suspeitarem de todos, acabam inabilitados para a colaboração produtiva em qualquer serviço nobre. Aflitos e angustiados, desorientam-se a propósito de mínimos obstáculos, inquietam-se com respeito a frivolidades de toda sorte e, se pudessem, pintariam o firmamento a cor negra para que a mente do próximo lhe parrilhe a sombra interior. Na terra, Jesus é o Senhor, que se fez servo de todos por amor e tem esperado nossa contribuição na oficina dos séculos. A confiança dele abrange as eras, sua experiência abarca as civilizações, seu devotamento nos envolve há milênios. Em razão disso, como adotar a aflição e o desespero se estamos apenas começando a ser úteis? Essa é a nossa reflexão para a gente começar o nosso trabalho de hoje. Vamos fazer a nossa prece para pedir a nosso Senhor Jesus a sua presença e a sua proteção. Senhor Jesus, amigo incondicional de todas as nossas horas, estamos aqui reunidos nesta tarde, Senhor Jesus, de setembro, para darmos início ao ciclo de palestras envolvendo o Centro Espírita 9 de Outubro da cidade do Moreno, aqui no nosso estado de Pernambuco. Sê conosco, Senhor, para que todos nós que estamos aqui hoje possamos estar ao seu lado, contando com a sua presença amorosa de sempre, para que possamos nos inspirar em seus exemplos, já que és nosso guia e o nosso modelo. Que Djalma Montenegro de Farias, mentor espiritual do Centro Espírita 9 de Outubro, possa ser teu auxiliar, Senhor Jesus, nessa tarefa nobilitante
a qual fomos convidados a fazer na tarde de hoje. Que possamos nos inspirar em seus pensamentos, Senhor Jesus, e em suas lições, para que todo o trabalho que será feito nesta tarde seja e tenha o melhor aproveitamento da nossa parte, de todos nós que aqui estamos. E que somos os principais a ouvir tudo o que vai ser dito na tarde de hoje, a pensar e a refletir, meditar e principalmente, Senhor Jesus, colocar na nossa vida prática. Que assim seja, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Bem, meus irmãos queridos, nós vamos falar hoje sobre os voluntários ou trabalhadores espíritas e a responsabilidade desses trabalhadores na casa espírita, né? Então, para a gente começar o nosso trabalho de uma forma, digamos assim, mais didática possível, não é? Para que todos nós possamos nos aproveitar bem do conteúdo da tarde de hoje, a gente pensou na semântica da casa espírita, né? Os significados dela. O que representa a casa espírita para a sociedade onde ela está inserida e principalmente para aqueles que serão ali convidados a participar. Não somente como trabalhadores, mas também como assistidos daquela casa espírita. Então, a geometria, que é uma das ciências humanas, ela nos ajuda a pensar sobre isso. O que é o centro? Centro na geometria. Qual é o sentido da palavra centro pela geometria? A geometria nos diz que o centro é o ponto comum às retas de um feixe de retas. Ou seja, todas as retas de uma superfície ou de um diâmetro, todas elas convergem para um ponto em comum que é chamado de centro. Se nós formos trazer essa definição da geometria para o lado metafórico da palavra centro, do nosso ponto de vista simbólico, o centro espírita, portanto, ele é ao mesmo tempo aquele que não somente recebe as setas, ou seja, as setas convergem de um determinado ponto para esse ponto central. Mas ele também é aquele que devolve as setas para a superfície. Então, o que é que nós podemos dizer? Que o centro espírita, ele desenvolve, não é, as pessoas que ali vão, é como se nós fôssemos as setas, todas nos dirigindo para o mesmo ponto comum, num bairro, numa cidade, não é? Qualquer que seja a localização dessa instituição. Ali nós aprendemos, convivemos, compartilhamos as informações, não é? Aprendemos a nos bem relacionar uns com os outros, e daí o centro espírita devolve essas pessoas para a sociedade, que vamos dizer aqui, do ponto de vista da geometria, seria a superfície, né? Ou a área, digamos assim. Então, o centro espírita, ele nos atrai para ele, e depois que nós temos ali todo o aprendizado, tudo aquilo que nós precisamos aprender para então estarmos melhores conosco mesmos e com o nosso próximo, o centro espírita, ao mesmo tempo, ele também nos devolve para a sociedade para a qual nós fazemos parte, não é? Então, o senso comum, não é? Ele diz também que casa espírita, no sentido espírita nós já estamos até definindo, mas no sentido do senso comum, casa significa residência, domicílio, habitação, lá, morada, moradia, vivenda. Então, quando a gente troca a palavra centro por casa espírita, nós estamos carinhosamente dizendo, ou de uma forma simbólica, metafórica, dizendo que a casa espírita também é a nossa casa, é um lar também. É uma espécie assim de extensão da nossa casa original, que é o nosso lar, onde nós, né, temos ali a nossa família, aquelas pessoas que estão reencarnadas junto conosco e que fazem parte da nossa família ou da nossa parentela. Então, nós podemos dizer que é na casa espírita onde residem, não é, os espíritos desencarnados e também nossos anseios de cura do corpo. Então, o que é que reside na casa espírita? Além dos espíritos desencarnados que ali estão, a serviço de nosso Senhor Jesus, residem nossos anseios. Nós vamos a casas espíritas geralmente em busca de alguma coisa, né? As pessoas se aproximam da instituição ou para curarem seus corpos,
ou porque estão curiosas de saber o que é que acontece ali, ou porque estão necessitadas de alguma coisa, de um conselho, de um consolo, não é? De uma orientação. Então, a casa espírita é aquele lugar onde residem os nossos anseios de todas as formas. Os nossos anseios materiais, muitas pessoas vão também em busca do pão material, da cesta básica, da sopa, não é? Ou da roupa, ou do sapato, enfim, da caridade material que sempre é realizada nas casas espíritas, né? E também ali é o domicílio da espiritualidade amiga. São esses espíritos bons e que em nome de Jesus Cristo eles estão ali domiciliados também. Então nós moramos na casa espírita juntamente com a espiritualidade amiga da nossa casa. Mas ali também é a habitação de espíritos doentes, principalmente aquelas casas espíritas em que tem reuniões mediúnicas. A reunião mediúnica, a sala da reunião mediúnica é uma das alas do grande hospital que é o centro espírita. E ali os espíritos doentes que são trazidos através do atendimento fraterno, através das consultas que são feitas nas instituições, eles passam então também a habitar aquela casa espírita, agora no sentido de enfermos, de pacientes, daqueles que estão necessitando dos cuidados espirituais necessários, e nós aprendemos ao longo da nossa trajetória na casa espírita que ela é um hospital de almas aflitas, de almas doentes, que somos todos nós, não é? Porque todos nós que estamos agora fazendo parte da casa espírita somos espíritos imperfeitos, portanto doentes da alma, e lá é o lugar certo para a gente trabalhar, para a gente tentar receber o melhor remédio que possa, não é, nos ajudar naquela situação. Chico Xavier nos conta, eu não me lembro qual é a obra, uma dessas obras de André Luiz, A Vida no Mundo, que faz parte da obra A Vida no Mundo Espiritual. Ele conta que os espíritos ficam com os nossos prontuários. O que é o prontuário? É aquele documento que, quando a gente chega no hospital ou quando a gente vai ao médico, eles começam a anotar, a fazer a anamnese, ou seja, dizer ali tudo o que está se passando conosco. Então, os espíritos que cuidam das casas espíritas, eles têm o prontuário de todos os trabalhadores daquela casa e também de todos os assistidos daquela casa. Então, ali naqueles prontuários, eles ficam olhando, não é? A quantas anda o nosso desenvolvimento, a quantas andam as nossas atitudes, o nosso comportamento, o andamento da nossa rotina, como é que nós estamos trabalhando tudo o que a gente recebe de bom da casa espírita para colocar ali em prática. Então, lá é a casa também de espíritos doentes, enfermos que estão necessitando ali de cuidados. Só que os médicos não são médicos da terra, não é? São os médicos espirituais. E daí, por extensão, é o lugar onde nós nos sentimos bem. Por isso que a gente chama de casa. A minha casinha, a gente até fala assim, carinhosamente, a minha casinha espírita, né? A minha igrejinha. É uma forma carinhosa de se dirigir à instituição que é o seu segundo lar, não é? Por extensão, é a sua segunda casa. No meu caso, que sou aposentada, não é? Porque quando eu trabalhava profissionalmente, eu dizia que a federação era a minha terceira casa. Por quê? Porque eu passava mais tempo no trabalho do que na federação. Né? Agora que eu sou aposentada, eu digo para vocês com todo amor e carinho que a minha segunda casa é a Federação Espírita Pernambucana. Então, é aquele lugar onde nós nos sentimos bem, é um lugar que nós nos sentimos seguros, não é? Ninguém fica com medo quando está dentro da instituição. Eu, pelo menos, não vejo ninguém assombrada, né? Todas as pessoas que vão à casa espírita, elas vão ali, não é? Digamos assim, buscando alguma coisa, elas confiam naquela instituição. Então elas vão seguras de que ali elas estarão muito bem recebidas e tudo mais. Então, é um lugar onde também é, portanto, um lar para nós, não é? Ofertado por Jesus, porque é Ele, Jesus, que nos concede essa dádiva de nós termos uma instituição religiosa para frequentar, para fazermos as nossas preces, fazermos nossos pedidos, fazermos os nossos agradecimentos, enfim, tudo de bom, não é? Por extensão, ela é a vivenda, porque casa também significa vivenda, lugar onde se vive, não é? Residência onde se reside, vivenda onde se vive. E nós também vivemos dentro da casa espírita, existimos ali dentro como trabalhadores e tudo mais. Então, é a vivenda dos evangelhos de Jesus e da codificação espírita.
Tudo isso assessorado pelas obras de qualidade e de valor moral, não é? Porque nem toda obra assessora do Espiritismo é uma obra que mereça a nossa confiança, não é? Porque tem muita coisa que se diz espírita, mas na verdade quando a gente vai realmente esmiuçar, tirar o espírito da letra, né? Não tem espírito nenhum. É um vazio só, ou seja, aquela obra não interessa, não vai acrescentar nada à nossa educação moral ou espiritual. Então, as obras realmente de confiança, que são as obras já vastamente distribuídas e conhecidas por todos nós que somos espíritas, não é? E que essas sim merecem a nossa confiança. Então, agora nós vamos falar do voluntário. Para a gente poder começar a falar da responsabilidade, da nossa responsabilidade, nós precisamos primeiro, não é? Saber o que é essa pessoa, quem é essa pessoa, qual é o perfil dela, como é que ela se compromete com a instituição aonde ela está inserida. Nós diríamos que o voluntário ou o trabalhador espírita, porque a gente pode chamar voluntário espírita ou trabalhador espírita, tanto faz, não é? Então, é a pessoa que passa a maior parte do seu tempo vivendo em grupos. Nós não fomos criados por Deus para sermos uma ilha, não é? Nós não nos bastamos sozinhos. Isso se chama autossuficiência e pretensão. E até presunção. Uma pessoa que acha que ela sozinha, ela dá conta de tudo, ela está completamente enganada. Deus não nos criou para isso. Deus nos criou para trabalharmos em conjunto, trabalharmos em grupo, não é? Então, o trabalhador espírita é essa pessoa que passa a maior parte do seu tempo vivendo em grupo, com vistas a superar suas limitações. Por quê? Porque todos nós somos limitados ainda, não somos seres angélicos, não somos seres puros, não somos espíritos puros, somos espíritos imperfeitos. Então, nós ainda temos, não é, essas nossas limitações. Ainda somos portadores de ignorância moral, ignorância científica, ignorância espiritual. Nós somos ignorantes ainda. Então, quando nós nos juntamos em grupo e trabalhamos em grupo, nós estamos, portanto, aí, não é, tentando superar nossas limitações e, assim, alcançar muitos dos nossos objetivos, os objetivos individuais que cada um tem. E o coletivo, ele, claro, nos ajuda bastante a nós consolidarmos aí esses valores individuais que nós precisamos desenvolver durante a nossa encarnação. Então, nós temos que demandar um mínimo de esforço para isso. De viver em grupo, é necessário viver em grupo. Então, para isso, nós precisamos, não é? Um mínimo de tempo, ou seja, dedicar um tempo do nosso dia para isso. Então, quando a gente vai para a escola, quando a gente vai para a casa espírita, quando a gente vai para qualquer lugar de cunho social, e também quando nós estamos dentro de casa, nós precisamos dar tempo às pessoas que convivem conosco. Às vezes a gente diz que não tem tempo, né? E por causa disso nós estamos vendo aí o que tem acontecido na humanidade. As pessoas sem tempo, estressadas, estão cada vez mais ansiosas, cada vez mais depressivas. Então é necessário que nós também saibamos usar o tempo de 24 horas que Deus nos dá todos os dias, indistintamente. Todos nós recebemos essa mesma cota de tempo todos os dias, que o Senhor, nas nossas vidas, nos concede. Então, também temos que nos esforçar para sermos pessoas sociáveis, pessoas maleáveis, pessoas que queiram a nossa presença. Já pensou eu, Eliná, né? As pessoas da minha casa adorar quando eu saio de casa, porque não gostam da minha companhia. E aí quando eu fico olhando, daqui a pouco chega aquela moça chata em casa. Nossa Senhora, isso deve ser horrível, não é? Então nós devemos demandar muito esforço para que nós sejamos bem queridos, bem recebidos, bem acolhidos por todas as pessoas, em qualquer lugar onde nós estejamos inseridos, não é? Então, ai meu Deus. Então, aqui também eles nos dizem o seguinte, que nós devemos nos esforçar em custos. Se for preciso demandar algum tipo de quantia, de valor, nós precisamos fazer isso. Se a nossa casa precisa, não é, de ter um quadro de sócios, de associados, é melhor, sócio não existe mais, é associados, não é?
Então, se a casa espírita precisa pagar as contas, ela precisa de associados que a ajudem. Então, quando nós trabalhamos em grupo, qualquer que seja este grupo, se houver a necessidade de demanda de custos, nós precisamos colaborar, também fazer a nossa parte, não é? E também de conflito, porque como somos imperfeitos, os conflitos podem surgir. Você pensa assim, eu penso assado, você é assim, eu sou assado. Então, esses conflitos existenciais entre nós e conosco, eles são perfeitamente, digamos assim, previsíveis, né? Pela nossa ainda imperfeição, pela nossa ainda impermanência, na verdade. Nós ainda somos mais ignorantes do que portadores da verdade, não é? Então, meus queridos, sem os grupos, nós não podemos atingir os nossos objetivos. Ou seja, isolado eu não consigo nada. Ninguém é uma ilha, não é? Como nós já dizemos. E outra frase, não é? Olhando de perto, ninguém é normal. Por quê? Porque nós trazemos das nossas anteriores reencarnações os nossos defeitos também. Nós ainda não somos seres virtuosos, bem-aventurados, nós ainda somos imperfeitos, defeituosos. Daí, não é? Ninguém é normal. A gente, é normal porque pensa, porque é sábio, porque é filósofo. Não, não existe isso. Ainda somos seres, não é, incompletos. Daí a normalidade é Jesus. Jesus é um exemplo de normalidade, porque ele já é um espírito puro. Ele já consegue, não é, substituir toda e qualquer tentação, toda e qualquer coisa ainda pela beleza interior, não é? Por todo o saber que ele já tem e principalmente pelo grande amor que ele tem a Deus, pelo grande amor que ele tem a todos nós, né? Nós ainda sofremos muitas tentações, por isso que nós não somos normais, não é? Então, como dizia Chico, né? A tentação é como se fosse um cachorro brabo correndo atrás da gente para nos pegar, não é? E a gente doido que ele pegue, porque quem é que não gosta de uma tentação ainda, não é? Porque nós ainda somos essas criaturas imperfeitas. Então, meus queridos irmãos, quais são os nossos grupos, não é? Os grupos que nós participamos. Família, escola, trabalho, igreja ou religião e outros. Tem pessoas que frequentam outros ambientes, né? Tem pessoas que gostam do ambiente político, há pessoas que gostam do ambiente de clubes, não somente o clube de um time de futebol, mas um clube onde ele vai lá, né, passar um tempo, passar um domingo, tomar banho de piscina. Ou seja, nós temos os diversos grupos aonde nós fazemos parte, não é? E esses grupos, eles nos permitem satisfazer diferentes tipos de necessidades. Então, todos nós temos necessidades, muitas necessidades. E são esses grupos que nos ajudam a suprir essas necessidades. Essas necessidades, elas podem ser emocionais, espirituais, intelectuais, econômicas, etc. Uma gama aí de necessidades que a gente pode, né, depois pegar um caderninho e sair elecando. Quais são as minhas necessidades hoje, né? As minhas necessidades intelectuais são essas: eu preciso fazer um curso, preciso passar no vestibular, preciso isso, preciso aquilo, preciso ler livros. Ou então, emocionais, preciso ser mais controlado, ter mais autocontrole, eu estou muito irado, eu me irrito facilmente. São essas questões que a gente todos os dias tem que avaliar para saber se nós estamos adentrando a normalidade ou se ainda continuamos anormais, né? E daí, além também, esses grupos, eles nos permitem cumprir com os compromissos que nós assumimos na espiritualidade e incluímos em nossos planejamentos reencarnatórios. Então, vejam, trabalhar em grupo é uma necessidade do espírito imortal encarnado. Não podemos ficar isolados. A pessoa que se isola, ela fica uma pessoa amarga. Muitas vezes até ela se brutaliza. Ela passa a ter raiva de gente, ela passa a ser uma misantropa. O que é uma pessoa misantropa? Misantropo é aquele que detesta a gente. Tem gente que gosta mais de bicho. Diz assim, eu adoro os bichos, não gosto de gente. Nossa, é um misantropo. É uma pessoa que dificilmente ela consegue se realizar socialmente e ela pode caminhar para uma sociopatia e até para uma psicopatia, não é? Os psicopatas são muito perigosos. Os sociopatas não querem saber de vida
em sociedade. Então, a responsabilidade nossa, enquanto espíritas, é banir da nossa existência todo e qualquer tipo de sentimento de misantropia, ou seja, aqueles que detestam a companhia de outras pessoas, e por isso tornam-se sociopatas. São pessoas que têm uma personalidade dissociativa, elas não conseguem conviver com outras pessoas em lugar nenhum. Aonde elas forem, elas vão criar problemas. E ao invés de ajudar, elas vão piorar as situações. Então, nós espíritas devemos nos olhar nesse prisma. Será que eu estou sendo uma pessoa sociopata? Ou seja, eu não gosto do povo lá do centro, por isso eu vou sair e vou para outro. Vai chegar no outro centro, vai ser a mesma coisa. Porque ela não gosta de gente. Ela tem dificuldades de socializar-se. Daí a necessidade que nós temos também de dar uma olhadinha em nós mesmos. Por isso que eu disse que, olhando de perto, ninguém é normal. Não é ofendendo. Não quero ofender absolutamente ninguém. É somente para a gente fazer a analogia daqueles que gostam de companhia, que gostam de estar no meio social, e daqueles que detestam e preferem ficar em casa fazendo sei lá o que, não é? Então vamos lá. Então é fundamental para todo trabalhador espírita que ele esteja disposto a contribuir com as ações para o alcance dos objetivos. Então qual é o objetivo da casa espírita? É divulgar os evangelhos de Jesus? É divulgar a doutrina espírita? Então, vamos lá. Vamos colaborar com a casa espírita, que nós estamos ali sendo as pessoas que fazem parte. Eu sou integrante da Federação Espírita Pernambucana, mas eu não faço nada pela Federação Espírita Pernambucana. Eu só me beneficio com a Federação Espírita Pernambucana. Ou seja, venha a nós o vosso reino, não é? Então isso não é ser o verdadeiro espírita ou espírita cristão. Então é fundamental que cada trabalhador ou voluntário espírita ele esteja disposto a contribuir com as ações para o alcance dos objetivos do grupo, da casa ou do centro. Qualquer que seja digamos, que nós temos que ter primeiro, meus queridos irmãos, é esse sentimento de que o centro é algo muito importante para mim. Eu preciso do centro espírita. O centro espírita não precisa de mim. Então, eu tenho que ter essa noção. Não é que o centro não precisa de mim, não é? Às vezes a gente até fala um pouco exagerado. Mas é porque eu acho que outras pessoas é que devem fazer. Eu não tenho nenhuma obrigação. O voluntário não é aquela pessoa que não recebe nada, nenhum tipo de pagamento. É o que muita gente acha que é, mas recebe sim. Só que o pagamento ele não é monetário, ele não é em real, nem em dólar, nem em euro. Ele é em dádivas, em benefícios morais e espirituais que nós recebemos da nossa instituição. Então, o nosso trabalho voluntário ele é muito bem pago pela espiritualidade, por todo o bem que ela nos concede. Esse é o pagamento. E por todo o bem que nós concedemos, não é? Então, se a gente for dar uma olhadinha, quem precisa mesmo é a gente, né? Porque nós ainda somos os devedores da justiça divina. Então, nós temos muitos débitos. Daí a casa espírita é uma necessidade para todos nós, né? Então vejam bem, para isso eu tenho que, sobretudo, ter disposição para sacrificar em determinados momentos o controle da própria conduta em benefício do grupo. Ou seja, eu trabalhando em conjunto na casa espírita, eu tenho que às vezes também renunciar. Ou eu não quero renunciar porque eu sou uma pessoa tão apegada, né, aos meus valores, que nem repensar os meus valores morais eu repenso. Cada um que se vira, é lei do Muricy, cada um que trata de si. Peraí, que é isso? Não, no grupo, todos nós temos que ser solidários. Olha, Paulo de Tarso, ele escreveu uma carta aos Hebreus, está lá no capítulo 13, onde ele fala comunidade fraterna, ele dando conselhos, né, de como a comunidade deve se comportar fraternalmente. Paulo de Tarso vivenciou muitos problemas durante a sua estada no movimento cristão da sua época, por conta exatamente do orgulho, da vaidade, dos milindres, do ciúme, que um irmão tinha com o outro. Daí Paulo escreveu essa carta aos Hebreus, e no capítulo 13 dela ele colocou essa necessidade de haver uma fraternidade entre a comunidade. Qual é a nossa comunidade? A comunidade da casa espírita, uma delas, né? Porque nós temos nossa família, nosso trabalho, a gente já viu isso. Então, a necessidade que nós temos de estarmos muito atentos para que os nossos milindres, o nosso orgulho, a nossa vaidade,
não acabe causando problemas e danos para o trabalho que aquela casa espírita precisa realizar, para os objetivos pelos quais ela foi fundada naquela coletividade. Então, lembrar que se nós fizermos esse tipo de denúncia, de sacrifício em prol do grupo, nós podemos permitir que o orgulho, quem é o orgulho? Quem é o orgulho? É bom lembrar que são dois monstros da alma que nos perseguem e nos assombram há milênios. Nós somos espíritos muito antigos. Então, esses dois monstros que nos assombram, que nos perseguem, eles só vão parar de nos perturbar quando nós decidirmos não mais alimentarmos esses dois monstros com o alimento do ciúme, o alimento do melindre, da maledicência, da inveja e por aí vai. Eu vejo, meus irmãos, a responsabilidade aumenta. Sabe por quê? Porque esse trabalho é o trabalho de Jesus. Nós somos seus voluntários, como os apóstolos, né? Aqueles 12 apóstolos, todos tinham seu trabalho profissional. E eles eram voluntários. Jesus não pagava salário para eles. Eles o seguiam gratuitamente, voluntariamente, amorosamente. É assim que deve ser o nosso comportamento com relação à nossa instituição e com relação ao nosso Jesus nos tempos atuais. Porque existem muitos cristãos sem Cristo. É o que mais nós temos visto aí na sociedade que impera atualmente. Então, Jesus, ele trabalhava em grupo. Ele valorizou o trabalho em grupo. Ele formou, a princípio, um grupo de 12 pessoas. Hoje nós somos cerca de 2 bilhões e 3 milhões de pessoas cristãs no mundo inteiro. E o cristianismo é a maior religião do planeta. Então, Jesus, não é, continua trabalhando em grupo. Todos esses 2 bilhões e 3 milhões de pessoas que se dizem cristãs no mundo inteiro, elas trabalham para nosso Senhor Jesus. Congregadas nas mais diversas entidades religiosas, protestantes, católicas, espíritas, ortodoxas, gregas, não é, judaicas, qualquer que seja a sua situação. Então, aqui no Brasil nós somos mais ou menos 150 milhões de cristãos, incluindo aí todos os centros espíritas, que são mais de 5 mil, não é? E todos os espíritos são mais de 30 milhões. Então, nós somos esses contribuidores de Jesus que estamos trabalhando em equipe para o bem da sociedade mundial, principalmente para o bem da sociedade do nosso estado, da nossa cidade, do nosso bairro, não é? E depois para o nosso país e para o planeta inteiro. Esse é o nosso trabalho. Então, como é que Jesus trabalhava, não é? Isso é um recado para nós que somos dirigentes das casas espíritas, por exemplo. Motivar seus discípulos a contribuírem com o grupo apostólico e revertendo todos os benefícios ali adquiridos para a sua fortaleza moral. Então, Jesus promovia entre os apóstolos a união. Ele tentava fazer isso. Claro, ele estava ali diante de homens imperfeitos. Sabemos disso, né? Mas ele buscava fazer com que aqueles moços, eles ficassem sempre juntos e unidos para o bem da boa nova. Porque eles precisavam sair 2 a 2 a princípio, para divulgar a boa nova, a boa notícia, que também significa evangelho, não é? Então, motivava-os para que eles pudessem contribuir com o grupo apostólico. Então, quando eles iam viajar, por exemplo, cada um dava a sua contribuição. Judas ficava tomando conta do dinheiro, né? A gente sabe dessa história, não é? Nenhuma alusão contra Judas, nenhuma. Nós aprendemos a amar o nosso irmão, vimos as suas fraquezas, porque nós também somos fracos como ele foi, não é? Então nós não podemos julgá-lo, dizer que ele foi ladrão, que ele foi traidor, nada disso. Ele era um colaborador do nosso Senhor Jesus. Ele só se equivocou, como qualquer um de nós pode se equivocar. Como qualquer um de nós tem se equivocado durante todos esses anos, não é? Então, ele manteve seu grupo junto de si, Jesus comia com os apóstolos, muitas vezes se reunia na casa deles, todos iam para a mesma casa, né? Era muita comida que tinha que fazer, arranjar lugar para todo mundo dormir, ou seja, Jesus estava sempre assim nessa coisa de juntar todo mundo, né? De manter todo mundo ali juntinho com ele, porque todos eles teriam que ter o mesmo objetivo, meus queridos irmãos.
Esse também é o papel do trabalhador espírita dentro da casa espírita, que a sua casa espírita, junto com as demais casas espíritas do estado, da cidade, de onde for, elas tenham o mesmo objetivo, que é divulgar os evangelhos de Jesus, que é divulgar a doutrina espírita e praticar todos os ensinamentos que essas duas vertentes da nossa vida pensam para nós, querem que nós façamos, né? Então, vamos lá. Ele manteve o grupo junto, no mesmo objetivo que foi a divulgação da Boa Nova e que hoje é o nosso grande objetivo, o grande objetivo cristão. Então, quais são as nossas responsabilidades no trabalho voluntário da nossa casa espírita? Vamos lá. Primeiro, para a gente poder falar sobre isso, é importante que a gente trace o nosso perfil. Quem sou eu enquanto espírita? Como é o meu comportamento? Quais são as minhas atitudes, não é? Na instituição espírita, onde eu faço parte, da qual eu faço parte. Kardec, em O Livro dos Médiuns, na primeira parte, no capítulo 3, no item 28, ele traçou o perfil dos espíritas. Veja, naquela época Kardec já tinha essa noção. E que a gente vê que foi tão avançada que ainda hoje predomina. Então, esse perfil traçado pelo codificador ainda é um perfil atualizadíssimo e que está lá no Livro dos Médiuns. Então, Kardec, ele classifica os espíritas em espíritas experimentadores. Quem são os espíritas experimentadores? São aqueles que creem pura e simplesmente nas manifestações e que para eles o espiritismo é apenas uma ciência de observação. Esses são os filósofos, né? São aqueles que só observam. Não era assim o trabalho dos filósofos? Principalmente os filósofos da natureza, que foram os primeiros filósofos do mundo, né? Eles olhavam a natureza, ficavam contemplando as árvores, os pássaros, né? As pessoas. Então, esses espíritas experimentadores, eles são tipo os filósofos. Aí nós vemos em Emmanuel, nesse livro aqui, Pão Nosso, esse livrinho aqui, Pão Nosso, né? Livro lindo, maravilhoso. Lá no prólogo, ou seja, na introdução do livro, Emmanuel diz o seguinte, numa mensagem chamada No Serviço Cristão. Ele diz assim, não falta quem veja o Espiritismo, que veja no Espiritismo, mero campo de experimentação fenomênica, ou seja, espíritas experimentadores, só estão preocupados com o fenômeno mediúnico, de olhar como é que funciona, mas não vê ali nenhuma lição moral embutida naquela manifestação. É um mero observador, né? Um voyeur, como dizem os franceses. Então, eles veem ali no Espiritismo apenas um campo de experimentação fenomênica, sem qualquer significação de ordem moral para as criaturas. Então, ele não está atrás da moral espírita, ele está atrás do fenômeno espírita, que na verdade nem é espírita, o fenômeno é do mundo, não é? O fenômeno é do homem, porque a pessoa pode, né, dentro da sua, qualquer que seja a sua experimentação humana, ela pode ser médium, e ela pode provocar fenômenos mediúnicos, então independe de religião. E daí muitos aprendizes da Consoladora Doutrina, desse modo, limitam-se apenas às investigações de laboratório ou se limitam às dimensões filosóficas. Então são aqueles espíritas que não estão nem aí preocupados com o ensino moral, com as consequências morais que aquele trabalho vai lhe trazer. Espíritas imperfeitos são aqueles que no Espiritismo veem apenas os fatos, compreendem-lhe a parte filosófica, admiram a moral daí decorrente, mas não a praticam, ou seja, é um mero frequentador do centro espírita, ou na condição de trabalhador, ou na condição de assistido. Ele vai lá porque ele gosta de estar ali sentadinho, ouvindo, ele gosta de tomar passe, ele gosta de tomar água fluidificada, mas ele não está no seu dia a dia, na prática, colocando os ensinamentos espíritas em prática. Ele é somente um espírita ainda, segundo o nosso codificador, imperfeito. Existe também os espíritas exaltados, que Kardec fala. São aqueles que têm uma crença cega, eles não têm a fé raciocinada do espiritismo. Ainda não estão portadores da fé raciocinada do espiritismo, não é? Então, eles são aquelas pessoas que, no tocante ao mundo invisível, eles aceitam as comunicações mediúnicas com bastante facilidade. São aquelas pessoas, inclusive, que se deixam fascinar
ou enganar por espíritos desencarnados. Tudo que o espírito disser, foi o espírito que disse, coitado, né? O espírito é imperfeito também, meu bem. O espírito pode dizer o que ele quiser, pode ser um espírito brincalhão que esteja querendo ali brincar com você. Então, na verdade, eles aceitam com extrema facilidade, sem verificação, ou seja, sem fé raciocinada, sem lógica, sem razão, o que a reflexão e o exame demonstrariam ser impossível. Kardec diz até que existem muitos médiums exaltados. Eles não conseguem ver nas comunicações dos espíritos o que ali dentro está embutido para ele. Ele só vê nos outros. Isso aí é para fulano, é para cicrano. Ele se acha a pessoa mais perfeita, mais honesta, mais isso ou daquilo do mundo. Ele está fascinado. Então, o entusiasmo não reflete, deslumbra. É aquela pessoa deslumbrada, não é? Uma vez, uma pessoa chegou para mim e disse assim, Edna, vou deixar a codificação para lá, porque eu estou apaixonada por uma coleção de livros de um determinado médium aí, de um determinado espírito aí. Veja, a pessoa estava deslumbrada. Ou então, é aquelas pessoas que se deslumbram com a doutrina espírita, mas depois de um tempo, elas se desiludem e acabam indo para outras religiões, ou acabam se tornando agnósticas, aquela pessoa que acredita que existe uma força, mas não vê nela Deus, não vê nela o Criador do universo, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E daí, meus irmãos, esta espécie de adeptos é mais nociva do que útil à causa do espiritismo. Então nós estamos vendo aí agora uma onda de espíritas tomando para si os problemas sociais da humanidade, né? Levantando bandeiras de ativismo disso, ativismo daquilo, quando na verdade são, para o que Kardec diz, espíritas exaltados. São mais nocivos ao espiritismo do que propriamente úteis à doutrina espírita. E, finalmente, os espíritas verdadeiros ou espíritas cristãos, e que Kardec diz que são aqueles que não se contentam com admirar a moral espírita, mas que a praticam e lhes aceitam todas as consequências. Então, é aquele que toma para si o conhecimento espírita. É aquele que coloca em prática todos os dias da sua vida tudo o que aprende com a nossa doutrina maravilhosa, com a nossa doutrina espírita, não é? E outra coisa também que Kardec fala é sobre o movimento espírita. Nós precisamos fazer essa distinção. Aqueles que misturam o movimento espírita com doutrina espírita. Doutrina espírita é uma coisa, o movimento espírita é outra, completamente diferente. Então, o movimento espírita é composto por nós, que somos espíritos imperfeitos. Espíritos ainda exaltados, espíritas ainda preocupados com a fenomenologia, espíritas ainda que não estudam a doutrina espírita. Então, é preciso que nós saibamos separar o joio do trigo, não é? Essa parábola de Jesus é muito atual. Nós estamos passando pelo juízo final, meus irmãos. Agora nós precisamos separar o joio do trigo. Nós estamos nesse momento. Quem for interpretar essa parábola de Jesus vai ver que Jesus estava falando para esta época. Não é? Não precisa ele voltar, nem ter juízo. É o juízo final, é esse. Como diz a música da Clara Nunes. É o juízo final, a história do bem e do mal. Então, está acontecendo agora, nesse momento, né? Então, vejam, existem distorções no movimento espírita, existem problemas e dificuldades no movimento espírita, porque ele é composto de pessoas imperfeitas, não é? E daí, isso é natural que aconteça. Então, vejam, as distorções, elas podem ser tratadas, as dificuldades podem ser vencidas, os problemas podem ser solucionados, se o movimento espírita atenuar de forma, pelo conhecimento que já tem, por tudo o que ele já traz, não é? Ele possa utilizar-se de todo esse conhecimento que a doutrina espírita nos concede para resolver as distorções, os problemas e as dificuldades do movimento espírita. Que, lamentavelmente, se a gente não tomar cuidado, ele está virando partido político, e não pode ser assim. O movimento espírita não pode ser um partido político. O movimento espírita é um movimento de trabalho para Jesus. Jesus não lidava com política. É um assunto irritante, como diz Kardec no livro dos médiuns, né? É um assunto que não agrada a todas as pessoas. Então, nós precisamos tratar das coisas que nos agradam, das coisas que nos fazem bem. Então, as distorções, nós podemos vencê-las como? As distorções, os problemas e as dificuldades. Com o estudo constante e metódico e aprofundado da doutrina espírita.
para nós aí aprendermos a separar o que é movimento espírita, o que é doutrina espírita. Muitas pessoas abandonam o espiritismo porque se decepcionam com o movimento espírita. Alguma coisa que aconteceu com elas na instituição que ela não gostou, e daí ela se decepciona, se frustra nos seus anseios e acaba saindo. Ou ela vai para outra casa espírita, ou então ela vai para outra religião, lamentavelmente. Então, é preciso saber separar, não é? O que é doutrina espírita do que é movimento espírita. E ter o propósito sincero de se colocar em prática os seus ensinos morais. De que adianta eu ler tanto, estudar tanto a doutrina também e não colocar isso em prática? Eu vou guardar esse conhecimento só para mim? Egoísmo, é puro egoísmo, não é? Jesus pediu que nós não colocássemos a candeia debaixo do alqueire, mas em cima do velador, para que essa luz possa iluminar todos, não é? Outra coisa também é com o nosso esforço permanente para se vencer os hábitos que destacam o personalismo individual ou do grupo. Existem tanto pessoas individualistas, como existem também grupos individualistas. São aqueles grupos que se fecham e que eles não querem saber de mais nada. Eles ficam ali, não é, fechados naquela bolha, naquela redoma, e tudo mais para eles não tem nenhum interesse. Então temos que ter cuidado com essas questões, porque causam essas dissociações do movimento espírita. E também outra coisa que aqui Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, isso está no capítulo 17, Sede Perfeitos, né? No item 4, quando ele fala que nós precisamos também ter um maior intercâmbio, uma maior união entre os grupos, centros e sociedades espíritas. Isso são palavras nossas, interpretando o pensamento do codificador, que ele disse que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações ruins. Item 4, capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 4 trata dos bons espíritas. Então nós precisamos, meus irmãos queridos, ter em nossa cabeça essas orientações kardecianas e também as de Jesus, nosso irmão mais velho, nosso guia e nosso modelo. Jesus, ele disse uma coisa muito interessante sobre o nosso relacionamento entre irmãos, não é? Pegando o gancho de Paulo de Tarso, pegando o gancho de Kardec. Jesus diz o seguinte: se contra vós pecou o vosso irmão, ide em fazer-lhe sentir a falta em particular. Ou seja, se alguém me incomoda na casa espírita, eu chamo aquela pessoa e converso com ela. Olha, você não gosta de mim, eu fiz alguma coisa que ele fez mal, eu posso ajudar, eu posso isso, ou seja, chama a pessoa em particular. E não ficar falando mal dela pelas costas, né? Fazendo fofoca, maledicência, né? Às vezes até denegrindo a imagem pública daquela criatura. E daí Jesus pede para que nós façamos isso a sós com ele, não em público. Há pessoas que provocam constrangimento a outros, falando em público, não é? É horrível isso. Fica todo mundo com vergonha, que horror, isso é humilhação, isso é prepotência, isso é arrogância, não é? Isso é presunção, é muita coisa. Menos humildade, menos amor ao próximo. Então, ele diz o seguinte: se esse irmão que eu chamei em particular para conversar, ele me atender, tereis ganho vosso irmão. Olha aí, mais um amigo, né? Mais um amigo para o meu rol de amizade, mais uma pessoa a quem eu devo considerar como meu irmão, como minha irmã. Então, outra coisa que Jesus nos diz, que é muito importante nesse nosso relacionamento do grupo na casa espírita, é reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estás com ele no caminho. Olha, Jesus falando de tempo. Você tem tempo para ir se reconciliar, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça e não sejais colocado na prisão. Ou seja, no constrangimento, na dor, no sofrimento e até na reencarnação, porque aquela já perdeu mesmo, não vai mais adiantar. Também, Jesus diz que uma das coisas mais importantes para nós é que quando ele vier fazer, digamos assim, a visita a todos os grupos religiosos da terra, ele diga assim: ditosos os que hajam dito aos seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, quando chegar, encontre acabada a obra. Quem fala assim é o Espírito de Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, onde trata dos obreiros do Senhor, não é?
E daí os trabalhadores da última hora, aquele capítulo 20, maravilhoso, item 5. E daí, vinde a mim, vós que sois bons servidores, precisamos ser bons servidores, meus irmãos. Vós que soubestes impor silêncio às vossas rivalidades, olha aí, botar o orgulho de lado, botar o egoísmo de lado, e as vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. E quando Jesus chegar, vai encontrar a obra acabada. Então, vejam bem, o Espiritismo é uma obra de Jesus. Daí a nossa grande responsabilidade, queridos, de cuidarmos dessa grande obra de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso amigo incondicional de todas as horas, nosso irmão mais velho, enfim, tudo aquilo de maravilhoso que nós podemos ter, nós devemos a nosso Senhor Jesus. Então, o Espiritismo é, pois, obra do Cristo, que ele mesmo preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Então, nós estamos fazendo a nossa parte, trabalhando para nosso Senhor Jesus. Que assim seja, né? Que nós possamos realmente enfrentar esse trabalho. Então, para que a gente seja um bom trabalhador espírita, nós precisamos escolher a casa espírita que nós queremos e ficar nela, não ficar pulando de galho em galho. Há pessoas que trabalham em 3, 4 casas espíritas. Como é que dá conta, né? Se trabalhar numa casa espírita já dá trabalho, imagine trabalhar em 2, 3. E cada uma tem seu modo de trabalhar, então você fica tentando conciliar, não é? Sua conduta essa ou aquela. Não faça isso. Escolha uma casa espírita e se dedique de corpo e alma a ela. Jesus agradece a você pela dedicação. Outra coisa importante também é que nós primeiro precisamos nos preocupar com o estudo espírita e o serviço espírita no bem. Conciliar o nosso conhecimento espírita com os nossos trabalhos que nós fazemos dentro da casa espírita. Saber colocar a nossa atividade para e passo com o nosso conhecimento espírita. Por isso que é tão importante estudar a doutrina espírita. Porque quando a gente não faz isso, dá uma impressão de desorganização, não é? Então a gente precisa ser essa pessoa centrada, essa pessoa, não é, que tem um objetivo a cumprir. Adquirir e cultivar o hábito de ler. Precisamos ler, estudar obras boas, escolhermos livros bons para lermos, estudarmos. Isso é muito importante, além dos próprios livros da codificação e além também do Evangelho, né? Participar de grupos doutrinários, não é? Participar de atividades doutrinárias, se possível fazer palestras, estudar, para poder, então, contribuir com a população, não é? Então, aquelas pessoas que dizem que não precisa estudar, não precisa fazer curso no centro porque estuda em casa, ela não consegue estudar em casa sozinha. É tão bom o estudo em grupo na casa espírita, porque também nos concita, nos estimula a confraternização entre nós. A gente se preocupa com o outro quando ele falta, a gente faz o aniversário do outro, não é? Enfim, a gente comemora as datas boas, as datas comemorativas, né? As datas solenes. Isso é muito importante, que haja esse espírito de sociabilidade dentro da instituição espírita, não é? Outra coisa é não nos distanciar dos serviços sociais, dos serviços assistenciais. Mas é bom verificar se você está fazendo com as suas próprias mãos. Ou você está usando alguém, né, para fazer caridade. Não. Você que tem que fazer a caridade. Cada um que tem que fazer a caridade. Por isso que a gente precisa fazer também os nossos trabalhos assistenciais, ajudar na instituição, na parte dos assistidos, ajudar alguma instituição que precise de ajuda. Enfim, nós precisamos também estar muito juntos da caridade, porque nós somos criaturas que já fizemos muitas besteiras durante muitas encarnações. Então, a caridade é um chamamento que nós temos para podermos estar sempre junto do coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, também interpretar o serviço com o próximo com equilíbrio, não é? Eu não vou com a cara do dirigente, eu não vou com a cara do diretor tal, então eu não faço o meu serviço, eu deixo para lá, eu vou quando eu quiser. Não faça isso. Isso é terrível. Nós estamos assinando um atestado de burrice quando a gente faz uma coisa dessas, né? Outra coisa que a gente precisa como trabalhador espírita é não se achar o maior caridoso do mundo. Eu sou um grande
alma caridosa. Coitada, né? Isso é orgulho puro. Dizer que o centro não precisa de nós, né? Essas coisas assim, que nós podemos faltar, porque eu vou... Quantas vezes assim, a gente às vezes num evento, um evento importante para o movimento, não vou porque eu vou fazer campanha do quilo. Eu sei que a campanha do quilo é importante, mas naquele dia, você vai fazer campanha do quilo nos outros dias. Naquele dia, que é uma vez por mês, uma vez por ano, pelo menos vá naquele... Não vou porque eu tenho que fazer minha campanha do quilo. Isso não é ser um grande caridoso. Você está fugindo também de um compromisso. Um compromisso muito importante. Então, outra coisa importante para nós que somos trabalhadores espíritas é nunca esquecermos do afeto. Nós precisamos gostar das pessoas. Nós precisamos gostar do outro como gostamos de nós mesmos. Está lá, não é, no Deuteronômio. Ame ao próximo como a si mesmo. E que Jesus lembrou ao doutor da lei que esse era um mandamento tão importante quanto amar a Deus sobre todas as coisas. Porque quem não ama seu irmão e ama a Deus é um mentiroso. Está lá nos evangelhos, sou eu que estou dizendo. Aquele que diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, mente. Porque como se pode amar a Deus se não ama a seu irmão? Palavras de Jesus. Então nós precisamos do afeto. Precisamos ser pessoas afetuosas, né? O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Diz a música lá do Jota Quest, né? O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Então, quanto a gente está sentindo falta dos abraços dos nossos irmãos, desse afeto maravilhoso, não é, que nos inspira sempre, sempre, sempre. E daí, meus irmãos, nós podemos, para a gente encerrar o nosso trabalho de hoje, não é? Nós podemos fazer aqui um curso rápido de relações humanas. Vamos fazer, nesses 5 minutos que nos faltam para terminar? Vamos tentar colocar em prática valores muito importantes para que o nosso relacionamento interpessoal dentro da nossa instituição seja o melhor possível conosco, com todas as pessoas que lá estão. Agora de forma virtual, mais ainda, porque estamos distantes uns dos outros, né? Então precisamos ainda mais atar esses laços fortes de afeto, de afeto, né? De afetuosidade, de carinho uns com os outros, né? Então vamos lá. Curso rápido de relações humanas. Isso está lá no livro chamado Não Pise na Bola. A autoria do Richard Simonetti. Saudoso Richard, né? A gente ri com as coisas do Richard. Ele era um escritor de primeira qualidade. Ele não é porque o fato dele ter desencarnado não significa que ele perdeu essa qualidade. Pelo contrário, essa habilidade. Então, da editora O Clarim, ele diz o seguinte: coisas que nós devemos atentar para termos uma boa relação humana dentro da nossa instituição. As 6 palavras mais importantes, quais são? Eu admito que cometi um erro. Quando a gente faz isso, nós estamos exercitando a nossa humildade, não é? Humildade. As 5 palavras mais importantes. Você fez um bom trabalho. Reconhecer que o outro também tem talentos, também tem brilho, também sabe fazer as coisas. Não sou só eu que sei fazer, né? Pessoas muito perfeccionistas, né? Elas acham que somente elas sabem fazer. É um narcisista, vamos dizer assim. É aquela pessoa que acha que só ela sabe fazer as coisas, só ela faz bem. Narcisista puro, né? Então, para o narcisista, as 5 palavras mais importantes. Você fez um bom trabalho. Reconhecimento. As 4 palavras mais importantes. Qual a sua opinião? É importante a gente saber o que é que o outro pensa, o que é que o outro diz de determinada coisa, não é? Não é somente a minha opinião que deve prevalecer. Tudo que a gente for fazer em conjunto. E cada um dando a sua opinião. Vamos respeitar a opinião do outro? Isso é muito importante. As 3 palavras mais importantes. Se você puder, ou seja, você solicita algo para alguém e não vai impor, olha, você vai ter que fazer isso, você vai precisar... Não. Você pode fazer isso, se você puder, ótimo, será maravilhoso, não é? As 2 palavras mais importantes, muito obrigada. Muito obrigada pelo que você fez, pelo bem que você fez, por tudo que você faz. A palavra mais importante, nós, o conjunto, o grupo, e não eu. Quando eu faço só as coisas pensando em mim, eu estou sendo egoísta,
personalista, deixando que o me domine o orgulho, a presunção, a prepotência, a pressão e a arrogância. E a palavra menos importante, eu. A palavra mais importante, nós. A palavra menos importante, eu. Então, queridos irmãos e amigos, muito obrigada. Mas eu só queria deixar como assim, reflexão, como meditação, a questão 1018 de O Livro dos Espíritos, que fala ali das penas e dos gozos futuros, está lá no capítulo 2, da última parte, da quarta parte do Livro dos Espíritos, para a gente poder fazer a nossa prece. Jesus, aqui na questão 1018, Kardec perguntou para os espíritos superiores, e quem respondeu foi São Luís, que era o patrono da codificação, não é? Nós sabemos. Em que sentido se deve entender essas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. O que Jesus quis dizer com isso? A resposta de São Luís foi a seguinte. Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Olha aí, a ausência de personalismo, do eu, não é? Do egoísmo. Ele está aonde quer que domine o amor do bem. Ávidos, porém, das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, os homens com ele não estão. Então, como é que vai se estabelecer o reino de Deus aqui na terra, e que Jesus diz que também o seu reino não é daqui? Ele diz isso porque nossos corações ainda estão refratários aos ensinamentos de nosso Senhor Jesus, queridos. Nós precisamos ser essas pessoas de corações puros e desinteressados, como diz São Luís aqui na questão 1018, não é? Para que nós possamos assim cultivar o bem e o amor no nosso planeta, na nossa sociedade, e darmos por finalizada essa etapa tão ruim que nós estamos fazendo. Então vamos orar para a gente terminar o nosso trabalho, agradecendo a todos vocês pelo carinho da presença virtual, mas para mim muito importante, sentindo as vibrações de todos vocês, o carinho, que Deus possa nos abençoar cada vez mais. Vamos orar. Senhor Jesus, queremos agradecer por tudo de bom que nos ofertastes na tarde de hoje, Senhor Jesus. Obrigada pela fé, pela força, pela coragem que nós precisamos ter no dia a dia para que a nossa sociedade possa evoluir, para que nós possamos fazer a nossa parte, não piorar as coisas, Senhor. Pelo contrário, ajudarmos no mais que possível para que haja uma sociedade justa, uma sociedade melhor. Abençoe e proteja o nosso país, o Brasil, esse país tão bonito, rico de todos os sentidos, principalmente de corações, e corações que se unem em prol da paz, da harmonia, da confraternização e da fraternidade. Sê conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Ampare e proteja todos os trabalhadores das casas espíritas do nosso estado de Pernambuco. Ampare e proteja os trabalhadores do Centro Espírita 9 de Outubro, que todos os domingos e terças-feiras promove a divulgação dos seus evangelhos e a divulgação da doutrina consoladora, da sua doutrina de amor e de fraternidade. Muito obrigada, Senhor Jesus, em nome de Djalma Montenegro de Farias, em nome de Itagiba, em nome de Deus, nosso Pai, soberanamente justo, infinitamente bom e misericordioso. Agradecendo, Jesus querido, nós damos assim por finalizada a nossa reunião pública deste domingo e que nós possamos ter uma excelente semana a partir de hoje, Senhor Jesus, com ótimas notícias, com felicidade, com alegria. Que assim seja, Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor. Bem, vamos lá, não é? Que Deus nos abençoe, agradecendo aí a todos vocês. Obrigada pelos coraçõezinhos. Pena que eu não tenho esse hábito de conversar com vocês durante a palestra, porque senão eu perco o fio da meada. Então eu prefiro, não é? Agradecer depois. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom restante de domingo. Muita paz nos seus corações. Obrigada. Deus abençoe.